Essa pesquisa teve como tema omissão de café da manhã e fatores de risco para doença cardiovascular entre adolescentes da coorte RPS São Luís, realizada pela aluna Camila Maria Santos de Sá e orientada pela professora Deisiane Costa das Chagas. As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte no Brasil e no mundo, e sua maioria pode ser evitada por mudanças nos hábitos de vida, como a alimentação. O café da manhã tem forte papel nessa mudança, já que é uma das principais refeições do dia. Entre aqueles que mais omitem café da manhã, encontram-se os adolescentes, principalmente pelas alterações que ocorrem nessa fase, e esse comportamento ao longo do tempo é um risco para o desenvolvimento de DCVs. O objetivo geral foi analisar a associação entre a omissão do café da manhã e os fatores de risco para DCVs entre os adolescentes da coorte RPS São Luís, e os específicos foram descrever as características demográficas e socioeconômicas, calcular a prevalência da omissão de café da manhã, analisar os fatores de risco para DCVs e estimar a associação entre a omissão do café da manhã e os fatores de risco para DCVs entre os adolescentes. A pesquisa utilizou dados da terceira fase da coorte RPS. O estudo transversal foi realizado com a amostra final de 1.875 adolescentes, com respostas completas nos questionários. A variável de exposição foi a omissão do café da manhã, com desfecho possuir ao menos um fator de risco para DCV ou não possuir fator de risco para DCV. Além disso, para análise, utilizou-se variáveis complementares demográficas e socioeconômicas. Foi realizada análise descritiva das variáveis, construção de um gráfico para gerar um direcionamento e seleção do conjunto de variáveis de confundimento. Foi feita a regressão de Poisson e estimada a razão de prevalência e respectivo intervalo de confiança de 95%. De acordo com os resultados obtidos, 64,5% possuía ao menos um fator de risco para DCVs e 15,4% dos adolescentes omitiu o café da manhã. Destaca-se que entre aqueles que possuíam ao menos um fator de risco, 70% era do sexo feminino, a maioria possuía cor parda, mulata, cabocla ou morena, a escolaridade entre 9 e 11 anos, além do destaque para o consumo de álcool nos últimos 12 meses, que ficou entre 49,2% dos adolescentes. Não foi observada a associação entre a omissão do café da manhã e os fatores de risco para DCVs. Conclui-se que as variáveis não se associaram, mas chama-se a atenção para o número alto de adolescentes com fatores de risco para DCVs e a quantidade de adolescentes que omite o café da manhã.